Olá! Muito bom que você esteja aqui. Antes de iniciarmos nossa conversa, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative as notificações, pois, se deixar para o final você vai esquecer. Obrigado! Então vamos lá! Vou convidar você para conversarmos sobre a arte da Grécia. E meu foco ficará em torno do século V a.C., período helenístico de Péricles, época em que a atividade intelectual, artística e política manifestava o esplendor da cultura helênica. Entretanto, preciso contextualizar, colocando alguns pontos importantes antes dessa caminhada para a cultura helenística. O período arcaico se estende desde meados do século VII a.C. que vai até a época das guerras persas no século V a.C. Já na arte. Mas se eles primeiro, em suas representações artísticas, imitaram os egípcios, em menos tempo, eles criaram sua própria arquitetura, escultura e pintura. Movidos por ideias bem diferentes daquelas que os egípcios tinham sobre a vida, a morte e os deuses. As criações artísticas, egípcias, certamente despertavam a admiração dos gregos. Mas a diferença entre elas fica muito clara quando entendemos os aspectos da divisão social, política e religiosa entre as duas. Refletido em suas artes. Moradores da Grécia continental e das ilhas do Mar Egeu que falavam diferentes dialetos gregos foram agrupados em pequenas comunidades periféricas. No início, as comunidades eram muito pobres, mas aos poucos foram prosperando. Elas não se submetiam às coações de sacerdotes ou reis autoritários, e, sobretudo, valorizavam a ação humana, certos de que o homem seria a criatura mais importante do mundo. Enquanto os egípcios não gostavam de fazer uma figura realista de um homem. Por medo de que seus súditos entendessem aquela pintura ou escultura com o próprio homem. O escultor grego acreditava que uma estátua representando um homem não deveria apenas parecer um homem, mas também ser um belo objeto em si. Na Grécia, os gregos começaram a esculpir grandes figuras masculinas em mármore. A arte na Grécia, por exemplo, mostra as alterações nesses aspectos. Em vez de olhar bem para frente, o modelo tem a cabeça ligeiramente voltada para o lado. Em vez de apoiar-se igualmente sobre as duas pernas, o corpo descansa sobre uma delas, que assume uma posição mais afastada em relação ao eixo de simetria, e mantém o quadril desse lado um pouco mais alto. Nessa procura de superação da rigidez das estátuas, o mármore romano mostrou-se um material inadequado, era pesado demais e se quebrava. Os braços estendidos de uma estátua, por exemplo, corriam o risco de se quebrar. A solução para esse problema foi trabalhar com esculturas em bronze, pois esse metal permitia ao artista criar figuras que poderiam expressar melhor o movimento. Temos o Zeus de Artemísio, que é um exemplo disso. Os braços e as pernas dessa estátua mostram uma atividade vigorosa. Seu tronco, porém, firme, traduz imobilidade. Este problema da imobilidade do tronco ainda persiste na famosa estátua de Escóbulo, de Miro, feita na mesma época do Zeus de Artemísio. Policleto encontra uma certa forma de contornar esse problema e em sua escultura Doríforo mostra um homem caminhando e pronto para dar mais um passo, criando assim uma escultura que apresenta alternância de membros tensos e relaxados. Agora quero abordar com você sobre a arquitetura, e vamos seguindo. Vamos ficar na arquitetura, nas ordens dórica e joônica. As edificações que despertaram maior interesse são os templos. Essas obras foram construídas não para reunir dentro delas um grupo de pessoas para o culto religioso, mas para proteger das chuvas ou do sol excessivo as esculturas dos seus deuses e deusas. O núcleo do templo era formado pelo pronal, pelo naos, recinto onde ficava a imagem da divindade, e pelo opistódomo, cercado pela colunata. Em cidades ricas, o peristilo chegou a ser formado por duas séries de colunas em torno do núcleo do templo. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata e sobre ele eram erguidas as colunas do peristilo e as paredes do núcleo do templo. As colunas e o entablamento eram construídos seguindo os modelos da ordem dórica ou da ordem jônica. A ordem joônica sugere mais leveza mesmo sendo mais ornamentada. A arte no vasos gregos. Os vasos gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, carregando as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos.
As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias com cenas da mitologia grega. Um discípulo das pinturas de vasos chamado Ezequias realizou uma grande modificação na arte de pintar vasos. Ele inverteu o esquema do fundo negro das cores, deixou as figuras na cor natural do barro cozido e pintou o fundo de negro, dando início à série de figuras vermelhas. A Grécia passou por várias transformações históricas e a polis deixou de ser o centro para uma transformação política, dando lugar a pequenos reinos, e isso acabou modificando a arte que se fazia nesse período. As esculturas gregas. Traços característicos notáveis começaram a aparecer nas esculturas, num crescente naturalismo. O conceito de sentimentos humanos também se faz presente nesse período. As estátuas representavam amor, liberdade, vitória, paz, dentre outros aspectos. A Afrodite de Cnido é a mais famosa desse período, criada por Praxíteles. A ideia desses artistas era de levar o espectador a circular a estátua e observar os detalhes dos movimentos. Filipe II, o rei da Macedônia, domina as cidades-estados da Grécia, seguido por seu filho Alexandre. Este período vai até a Grécia ser conquistada pelos romanos. Bom, isso é tudo. Claro, você pode aprofundar mais os estudos lendo alguns historiadores como Gombrich, Graça Proença e Argan. Seus livros sobre história da arte se encontram em sites especializados. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.